É isso aí, bem-vindo ao Content Cast. Tô aqui com ele, meu amigo, grande COO aqui da Content Tech, Ícaro. E aí, Ícaro, tudo bom? Tudo bem, Paulo? Prazer estar Beleza aqui pura. hoje. Cara, hoje a gente vai falar aí sobre a novidade, né? Fala aí pra gente o que a gente pode esperar aí dessa novidade, quem a gente trouxe, né, a galera nova aí. Legal. Hoje a gente está aqui com o Lucas, com o Jean, são ali representantes da Alitex. E a gente vai falar hoje aqui sobre uma novidade bacana, que é a integração da Alitex na plataforma S, né? Então agora a gente tem essa integração aí, vai trazer algumas facilidades para os nossos clientes, né? E para os novos clientes também. E a gente fala um pouquinho sobre isso aí. Isso aí, galera, vocês são bons? Como é que tá aí? Como é que foi a viagem vindo aqui pra Content? Fala pra gente aí. Pouquinho tempinho de chuva, mas muito Hoje tá tranquila a chovendo aqui, viagem. hoje tá chovendo Tempinho aqui, né? chuvoso. E eles estão localizados, pra quem não sabe, né? A 100 quilômetros aqui da nossa cidade. Então, acaba que, pô, tempo curto, mas na chuvinha é ruim, né, Ícaro? Sim, Pegar uma sim. estrada. Mas beleza, galera. Pessoal, apresenta pra gente aí sobre a Litex, fala mais aí sobre a empresa de vocês, o que de forma, o que a plataforma faz, né? De forma simplificada aí pros donos de IES entenderem. Maravilha. A Litex Instituição de Pagamento é uma solução para os seus alunos, vamos falar assim, então, para os donos de ESA, aí, receberem melhor e mais efetivamente. Então, hoje a gente vê o cenário que está o Brasil com a inadimplência cada vez mais alta, então a gente ajuda essas instituições a automatizarem os processos, Pô, desde a emissão das primeiras cobranças do aluno até a etapa final, ali que é fazer o envio das cobranças, que seja via SMS, e-mail, WhatsApp, automatizar a emissão da nota fiscal, fazer, se necessário, a negativação desse aluno no Serasa, a consulta desse aluno no Serasa, e tudo isso aí de forma automatizada. Então imagina só, a partir do momento que aquele aluno ele decide, né, assinar aquele contrato, aquele termo para participar do curso, a gente cuida de toda a parte do a receber da instituição, assim focada com soluções que vão minimizar a inadimplência daquela instituição de ensino. Pô, isso é bem bacana, hein? Vocês então atuam literalmente como um SaaS, né? Tem aquela camada de serviço além do gateway, não é o gateway pelo gateway. Isso, a gente costuma dizer que a Alitex ela é uma plataforma 360, né? Ela vai desde o momento que o aluno ele inicia ali no processo até o final, quando ele conclui. Então, a gente consegue abraçar todas as necessidades que a instituição de ensino precisa, né? Todas as camadas mesmo, como você colocou aí. E Pô, o legal. bacana também, Paulo, dessa integração é porque a solução da Litex vem a complementar a plataforma S, né? Como todos sabem, o foco da conta de tech, né? O foco da plataforma S é a parte educacional, é a gestão educacional, a gestão pedagógica, né? A gente tem a parte dos materiais didáticos, biblioteca também. E aí, essa integração com a Litex, ela vem ali para dar todo essa questão de 360 na plataforma e essa questão da gente trabalhar toda a jornada do aluno, Pô, né? Hoje a bacana. gente consegue trabalhar então com a integração com a Litex aqui toda a jornada do aluno. Então o aluno começa ali, se você for pensar na ponta, o aluno começa ali no link de pagamento, onde ele faz o pagamento, ou o vendedor ali da instituição manda o link de pagamento para o aluno paga, já é matriculado na nossa plataforma, Já tem acesso ao conteúdo. já tem acesso ao conteúdo, começa a estudar, fazer todas as demandas pedagógicas e acadêmicas dele, prova, estágio, fórum, tudo que ele precisa fazer, se certifica e conclui o curso dele. Então, assim, essa parceria, né, da Conta de Tech aí com a Litex veio para a gente conseguir ter essa jornada do aluno concluída, desde a matrícula do aluno até a certificação. A gente consegue ter isso agora tudo em um só lugar, né? Ou seja, a instituição ela preocupa realmente com o negócio dela, que é estar ali fazendo a educação dos alunos, que ela se propõe naqueles cursos ali para estar profissionalizando eles. E nós estamos cuidando de toda a parte burocrática ali para eles do dia a dia. É exatamente, porque imagina você ter, que é uma dor muito de gestor de faculdade, você ter todas essas soluções, né, que cada uma tem sua particularidade, mas imagina você ter tudo isso aí num lugar diferente, assim, né? Hoje você consegue ter tudo em um lugar só e consegue dar conta ali de todos os processos da sua faculdade. Pô, isso é bacana porque a gente ataca diretamente. Eu acho que nas duas principais dores, não só de donos de instituições de ensino aí, mas de qualquer empresário do Brasil hoje, principalmente dos empresários digitais, né? A gente está falando aí de aquisição de alunos, que é a ponta, onde o pagamento, né? O link de pagamento vem, né, Ícaro? E a retenção desse aluno, que é onde um bom conteúdo ele acontece. Então a gente essa integração ela visa trabalhar esses dois pilares, né, do crescimento das empresas
e aqui a gente está falando para você que é dono aí de instituição de ensino, que é a aquisição e a retenção. O que vocês, quando vocês criaram a Litex, né, vocês obviamente devem ter pensado muito nisso, quero aumentar a taxa de conversão do meu... E falando em off, a gente já conversou sobre isso, né, então vamos colocar isso aí para todo mundo ouvir. Vocês pensaram tanto em aumentar a taxa de conversão, quanto também eliminar um pouco da inadimplência, que a gente fala que o churn, ele realmente em instituição de ensino é muito alto, né? A gente sabe muito bem. Ele é Conta pra gente. silencioso, mas mata, né? Conta pra gente, cara, como vocês pensaram isso e quais são os resultados que vocês tiveram até hoje? Perfeito. Respondendo sua pergunta mais objetivamente, o que acontece? Quando a gente decidiu montar a Litex, dos pontos que a gente sempre deixava a desejar, né, em outras soluções, era justamente que eram soluções focadas somente ali na parte da emissão de um boleto, de um Pix, de uma cobrança no cartão. Só que, como eu falei, a gente é uma solução que vai cuidar de todo a gestão do recebimento daquela instituição. Então, a gente realmente pensou nessa solução, pensando na jornada do aluno dentro dessa instituição, ou da jornada do cliente, como você mesmo pontuou, para diversas empresas que são prestadores de serviço. Então, a gente não está com o cliente só naquele momento ali que ele faz a compra e passou o pagamento e a aprovação. Essa geralmente é o que a empresa, que a instituição vê. Pagou o pagamento, o aluno tá ok aqui comigo. Mas o que acontece? Esse aluno, como você falou, pode ter a saída dele, que é o famoso churn ali, muitas das vezes silencioso, porque um dos indicadores é que o aluno automaticamente, se ele não tem um conteúdo legal, que é bacana, ele não força a entrar na plataforma. Tem um engajamento com material, que é muito importante, que a conta de tech resolve isso. Exatamente. Então, a partir do momento que ele tem já um engajamento, ele já diminui a probabilidade de inadimplência, porque ele está utilizando. Agora, se ele não está utilizando ou está utilizando, você tem que cuidar desses pagamentos dele, que sejam recorrentes. Muitas das vezes as instituições de ensino são acostumadas a cobrar através de boleto. Como que esse aluno está sendo cobrado? Ele está sendo lembrado de te pagar para diminuir a inadimplência? Ou você ainda faz isso manual, você envia para o aluno, ou envia sem uma régua de cobrança para ele? Então, é típico do brasileiro dele pagar aquilo que ele lembra. Primeiramente, até por estatística, ele paga aquilo que é essencial para ele. Em segundo ponto, ele vai pagando as demais despesas. E ele vai pagar aquilo que está sendo cobrado. Sua instituição está cobrando ele? Então, quando a gente pensou isso, a gente viu instituições que tentavam implementar esse processo e acabavam ficando ali com várias pessoas cuidando desses envios. Mas são processos manuais. Então, a gente já pensou uma solução nossa, que é a régua de cobrança, onde que essa régua de cobrança envia notificações inteligentes via e-mail, SMS e WhatsApp, antes da data do vencimento daquela cobrança, no dia e após, de forma personalizada ali. Então, você pode ter uma régua de cobrança já para um aluno que não atrasa, para um aluno que geralmente tem a tendência a atrasar, ou para um aluno realmente ali que tem um risco de inadimplência maior. Então, isso já vai diminuir a inadimplência. Com isso também, pensando nessa solução, a gente muitas das vezes pensa na venda daquele curso para o aluno. Então, vou fazer a captação desse aluno aqui para a instituição de ensino. Só que esse aluno, ele está preparado para ele estar fazendo esse curso, ou ele foi um momento de euforia, de empolgação? Então, a gente tem soluções também. Aquela venda por impulso, né? Exatamente, que ele compra, mas depois ele não tem tempo para estudar, depois ele não é uma prioridade dele para pagamento. Não tem disciplina também, né? Exatamente. E com isso, a gente tem uma solução também, pensando nisso, que outras não ofereciam para a gente, que é a consulta no Serasa. Então, vou fazer uma consulta daquele aluno, primeiramente, que a gente está falando, eu quero vender, eu quero cumprir minha função social, mas eu preciso de ter captação de recursos para reinvestir e continuar mantendo a instituição funcionando. Então, eu faço uma consulta daquele aluno ali para ver o score dele ali no Serasa, para ver a probabilidade, chance daquele aluno pagar. Então, um pequeno ato desse de fazer uma consulta já vai tirar uma dor de cabeça lá da frente. Por quê? Você falou do churn. O churn é muito visto, às vezes, ali no balanço final. Eu tenho 40% de inadimplência, eu tenho 60% de inadimplência. Mas por que tá isso? Muitas das vezes é na captação que eu estou errando, não estou trazendo o perfil ideal, não estou trazendo pessoas que estão naquele momento que realmente ela tem condição de arcar. E toda essa solução, só para fechar, a gente está falando ali de um aluno que eu faço essa venda dele parcelada no boleto, que é o convencional. Por fim, ainda tem instituições que confundem um tema que é muito crítico, falam assim, eu não posso negativar meu aluno, eu não posso protestar uma cobrança dele.
O MEC ele não fala nada quanto a isso. O que você não pode fazer é negar o acesso do aluno à instituição, negar o acesso do aluno ao material por conta de uma inadimplência, mas cobrar ele você pode. E nós temos ainda a solução que é a negativação do aluno de forma automática. Então, por exemplo, se o aluno não pagou o boleto dele ali, que ele tem que pagar aquela cobrança nos primeiros 4, 5 dias, o ideal já é você acionar a negativação, porque a negativação não é você, vou lá, negativei, e ele já está na base do Serasa. Não, ela tem um prazo. Esse prazo pode variar de 15 dias ou mais, dependendo do estado, e ele vai receber uma carta de notificação ali do Serasa falando que se ele não quitar aquele débito, ele vai vir a ficar com o nome sujo. E pelo próprio dado do Serasa, quase 60% das vezes que os clientes são negativados nos primeiros dias após essa inadimplência, você já tem esse recebimento efetuado. Ou se ele recebe a carta falando que vai ser negativado, Exatamente. Né? O cara já se E é uma pronuncia. chance dele tá resolvendo isso. Então, só para deixar o gancho aí para uns próximos assuntos, isso a gente falou de boleto, que a gente pensou. Mas hoje uma ferramenta e aliada das instituições de ensino é o recebimento via cartão de crédito, que é um cenário que tem mudado muito ultimamente nos últimos meses e anos aí. Mas daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais Ô, Lucas, sobre. mas só para dar continuidade a isso que você estava falando, e aí para ilustrar um pouco também o que essa novidade aí dessa integração traz para a gente, é basicamente isso que você falou mesmo, cara. A gente tem, a partir dessa solução ali integrada na nossa plataforma, a gente tem essas facilidades que vão ajudar muito o mantenedor, o gestor das faculdades a ter uma melhor previsibilidade de receita, de ter mais o controle dessa parte financeira. E aí, Paulo, a integração com a plataforma S, que é o que a gente vinha buscando já há um tempo de fazer, né, que a gente conseguiu agora, ela traz a facilidade dentro da própria solução. Então, por exemplo, dentro da plataforma S agora, você pode criar aqueles links de pagamento, como a gente falou aqui, que isso facilita o processo de compra do aluno, deixa o processo de compra do aluno a partir do checkout ali mais facilitado, mais fluido. mais simples, o aluno consegue comprar. Outra coisa também, dentro da própria integração, a gente tem lá, dá para o aluno fazer de forma automática a negociação dentro da plataforma. Uhum. Então, são questões assim que, como a gente viu na fala do Lucas, você traz facilidades para o aluno, porque às vezes o aluno, nem sempre, né, Lucas, o aluno deixa de pagar ali por questões do cara recurso. de recurso. Às vezes é uma questão burocrática mesmo, que faz com que o cara não pague ali aquela... Um dado interessante sobre isso é que hoje 65% dos brasileiros, eles simplesmente esquecem de pagar a conta. Eu vou conectar agora com as pessoas que normalmente têm esse tipo de problema. Às vezes você já colocou a mão na cabeça, nossa, esqueci de pagar tal coisa. É muito isso que acontece. Então, muitas vezes as empresas, né, e as instituições de ensino, elas perdem dinheiro porque elas não têm um processo automatizado, que vai de encontro justamente ao que vocês estão colocando aí. E ontem mesmo aconteceu um fato até curioso quanto a isso. Veio uma instituição de ensino procurar a gente ali e a gente começou a investigar mais o cenário, que a gente tem várias soluções, né, assim como na plataforma S, então é bom entender a necessidade. E a gente perguntando o dono da instituição se ele tinha problema com a inadimplência e notificar os alunos dele. Não, a gente notifica, a gente tem uma plataforma aqui que os boletos já são disponibilizados para o aluno. Mas vocês notificam? Não, eu mando por e-mail também. Eu falei, mas esse aluno, ele tá vendo esses boletos? Ele tá recebendo? Você garante que ele tá recebendo? Ah, Lucas, aí eu não sei. Por exemplo, no seu setor de suporte hoje, você tem muita requisição de segunda via? Falou, nossa, eu tenho. Você perde muito tempo com isso? Não, a gente perde muito tempo. Então, olha só, os alunos que vão buscar segunda via é porque eles lembraram e foram atrás de você. Sim. Significa que a sua solução não está sendo efetiva. Então, o ideal para ir, imagina, no dia do vencimento, o aluno receber via WhatsApp já a cobrança para ele fazer o pagamento. Então ele tá lembrando de você, é muito mais rápido e muito mais efetivo. Nisso aí ele falou, cara, é isso que eu tô precisando. Como a gente tem a compra por impulso, a gente tem o pagamento da parcela Por impulso. também. Exatamente. Sabe, uma coisa que você falou aí no meio disso, que eu achei bem interessante, e aí eu quero até fazer uma elucidação, né? Quando você se matricula na academia, vamos pensar aí na outfit do nosso amigo Anderson Franco aí, depois a gente chama ele aqui para participar junto, mas imagina que todo mundo se matricula na academia, aquela pessoa que não vai, dificilmente ela vai renovar esse plano, vocês concordam comigo, né? Correto.
A mesma coisa aí a gente está falando da nossa plataforma LMS, né, Ícaro? Conectando com o que você disse, dificilmente aquele aluno que não utiliza a nossa plataforma, que não está engajado ali, dificilmente ele vai pagar. Então, assim, acaba que você tem o meio de cobrança, você tem esse serviço de cobrança, mas esse serviço já é o paliativo, ele já é o final. Isso aí a gente não viu antes. Esse aluno É o churn invisível. é o churn invisível que você citou. A gente, por meio da plataforma de gamificação, a gente consegue controlar isso e auxiliar nesse pagamento, não é isso? Hoje a plataforma, por exemplo, falando do LMS, né, ela já tem uns recursos ali para a gente tentar ver o que aconteceu com esse aluno. Então, a plataforma, você tem o tutor, né? Você tem uma área de tutor na plataforma que o tutor ele pode mandar mensagens para o aluno, né? Ele é notificado, então, por exemplo, ele recebe relatórios. Ó, esses alunos aqui estão 5 dias sem acessar a plataforma, eles estão 10 dias. Legal. Isso é Então bacana. ele recebe essas informações e ele entra em contato, né, através dos canais ali. Por que você não está acessando a plataforma? Ah, tá sem tempo e tal. E aí ele consegue criar, né? Uma coisa que é muito interessante, hoje a gente tá passando aí pela essa reformulação do EAD, a gente tem esse novo marco regulatório, e um dos atores desse marco regulatório é o professor mediador, né? E é isso que acontece na plataforma S. O professor mediador, ele tá o tempo todo conversando com esse aluno para tentar fazer com que esse aluno volte, se engaje. Então ele cria uma atividade, ele tá vendo ali que aquela turma ali tá pouco engajada com a plataforma. Então ele cria uma atividade de fora, alguma coisa para trazer de novo esses alunos Ou para a seja, o interação. ensino é à distância, mas não precisa de estar distante, né? Então esse tutor vem para aproximar. Cara, eu não gosto muito dessa nomenclatura ensino à distância. Eu acho que o ensino EAD, o ensino EAD, ele aproxima muito mais do que ele distancia. Eu gosto de usar sempre a ideia de ensino virtual. Porque pensa comigo, se eu tenho um aluno, imagina um professor que nem um Mário Sérgio Cortella. Esse professor, a possibilidade de ele dar uma aula lá no Acre é muito difícil. Então, se eu tenho uma aula assíncrona, online, onde aquele professor está dando aula para um cara lá no Acre, para um cara lá no Rio Grande do Norte, esse ensino está sendo à distância? Não, ele está aproximando muito mais do que distanciando. Democratiza mais É o um ensino. ensino, na verdade, é um ensino sem distância. Sem né? distância. A gente Ensino tá democrático. tirando a distância de quem não tem acesso. Perfeito. Fica aí a sugestão pro Mac. Alô, Mac. Vamos mudar essa nomenclatura aí. E dentro disso aí tudo aí que vocês estão citando aí, né? Aí, pensando no querido dono de instituição que tá vendo aqui o nosso podcast, e hoje a gente tá contando com quantas pessoas lá nos nossos grupos lá? Tem bastante, né? Tem, cara, a gente só de mantenedor, coordenador pedagógico, a gente deve ter ali pelo menos uns 300, 400. É muita gente. Isso no universo que a gente tá falando de AD, que é 2.700 instituições. De AD não, na realidade, instituições de ensino é 2.700 do Brasil. A gente tem 300, então, pô, estamos com uma base boa. O que vocês acham dentro disso, né? Onde, aliás, vocês acham que as instituições de ensino, elas perdem mais dinheiro, né? E como que a solução, tanto da LITEGS, tanto da Contas, elas conseguem solucionar esses problemas? É difícil pontuar onde que ela perde mais dinheiro, porque é uma sequência de fatores que ela tem que se atentar. Então, por exemplo, como mesmo citei, o primeiro é o passar aluno a todo curso sem entender a real necessidade do aluno, você está num momento Você tem uma preparado. persona definida. Isso. Outra, a gente sempre fala que é um ensino personalizado, que ele estuda onde, quando quiser, mas aquele método de pagamento também, quando eu vou fechar com o aluno, se ele vai pagar num cartão para descontar tudo de uma vez, se ele vai pagar num cartão recorrente, ou se ele vai passar num débito, ele precisa entender esse perfil desse usuário, desse aluno, para conseguir especificar melhor para ele. Então, por exemplo, se eu tenho a possibilidade, né, que é ser melhor de um aluno, que ele tenha, assim, aquele limite, e eu já consegui, que seja muitas das vezes, dá até um desconto um pouco maior para ele, passar aquele cartão ali de uma vez, é melhor que se você já diminuir na inadimplência, se ele tiver condição. Se ele não tiver um limite, às vezes já é melhor eu colocar ele num cartão recorrente, Isso. que já vai debitando ele todos os meses, mas já está ali travado. Por último caso, eu levo um boleto. Não significa que o boleto é uma ferramenta que ela vai acabar. Ele é aliado, mas tem que saber ser utilizado. Então, por exemplo, o que vai me ajudar eu tomar essa decisão? Por exemplo, uma consulta de perfil financeiro ali que seja de um Serasa para ajudar. Depois desse ponto, o que pode causar a inadimplência dele, como vocês colocaram, é se ele não tiver uma boa plataforma, um bom conteúdo que não engaje ele a utilizar. É igual você citou no caso da academia ali. Às vezes você fecha o plano Euforia e não vai. Só que a academia, por exemplo, como você que citou aqui a Outfit, eu sou aluno lá,
você tem que ter uma estrutura legal. Porque a partir do momento também que eu não vou, me cobro no cartão, que é automatizado lá, né, a cobrança. Aí você lembra disso, você vai. Se você chega, não tem um ambiente legal, você não se sente acolhido, você não se sente motivado, você já não volta e já pensa no cancelamento. Então, se você já tem uma plataforma boa, O encantamento, né? Exatamente. Tanto É um físico quanto conjunto, né? digital, né? O encantamento Exatamente. existe, isso ele auxilia. então isso já minimiza a desistência. Então, e por fim, ali a gente, entendendo essa base, se eu faço dever de casa, se eu entendo essa base, se eu tenho uma plataforma legal, e daqueles clientes ainda que eu passei numa recorrência, que o cartão pode ter travado, ou num boleto bancário, eu tenho a questão da cobrança de um processo automatizado, sem depender ali do uso humano, de erros, que eu consiga acompanhar se aquele cliente está recebendo, através de todos os canais possíveis, aquela cobrança, que ele está visualizando, porque muito importante é aquilo, eu enviei, mas ele viu? Ele viu a mensagem, ele abriu o link, a mesma coisa do aluno, que antes você citou. Ele, quantos dias não entra na plataforma? Então a questão é eu enviar e eu ter o feedback se foi recebido aquilo dali. Deixa eu fazer um adendo para conclusão. Isso aqui é importante. Você falou sobre o boleto. Ele falou, ainda existe boleto. Pix parcelado. O que vocês aí, não sei se vocês já estão, obviamente eu creio que já está no roadmap, né? Mas me fala um pouco, vocês acham que o Pix vai realmente acabar com o boleto parcelado? Vai ser uma solução melhor? Entrando já nesse ponto que eu acho importante, porque a gente mesmo não tem muita informação sobre isso ainda para a instituição de ensino, né? E a gente sabe que o nosso aluno utiliza demais o Pix. O que vocês consideram? Neste caso, primeiro ponto, eu não acho que vai ter adesão tão forte, rápida assim como o Pix, porque o Pix, É o Pix recorrente, na realidade. O Pix recorrente, mas, por exemplo, o Pix quando deu boom, a facilidade entre pessoa física trocar aquele valor e a empresa. Já a questão de um Pix recorrente ou de um Pix até que foi lançado agora também com débito em conta, ele vai ser mais lento, está se mostrando mais lento ali a adesão, até por conta das últimas resoluções aí do Banco Central para inibir fraudes, do que vinha acontecendo muito, mas ele vai ser um grande aliado. Não vai substituir, creio, que o boleto, assim como o Pix não substituiu. Porque o boleto, ele é aquele documento. Polêmica, hein? Polêmica. Aquele documento. E o que aconteceu? Virou um aliado. Você emite o boleto já com Pix ali para poder fazer o pagamento. Então, aí a pessoa, que a gente falou que lembra, a pessoa gosta de imprimir ainda, ter aquela via impressa, receber aquele documento, porque no boleto ele vai várias outras informações. O que é que você está comprando, do que veio, referente ao quê, a validade jurídica dele, até para fazer uma negativação que a gente comentou. Então tem essa série de Minha mãe coisas. gosta de ver o boleto, aquele carnezinho aqui com os boletos, finalizando, assim, sabe? Com carimbada, grampeada ali com a forma Tanto de que pagamento. a gente já atravessou agora já tem diversas normativas do Banco Central que fala a respeito sobre a questão de fraudes, de golpes, etc. Agora que está surgindo, né, defesas para tratar as defesas do Pix. O boleto a gente não tem esse problema, justamente porque ele é um documento O boleto juridicamente, é mais seguro. ele é mais seguro. Então, a gente, como o Lucas colocou, é uma coisa que soma junto com a outra, potencializa a outra. Isso é interessante porque tem muito dono de instituição querendo abolir boleto, então não faz sentido, né? Não, o primeiro ponto é aquilo ali, não tem bala de prata, como a gente está falando, é entender o perfil do seu aluno ali. Porque se você simplesmente, eu vou abolir boleto, quantas oportunidades você está fazendo? Só que a pessoa ela tem que entender, eu tenho boleto. Quais que são as ferramentas que eu vou utilizar para não ter essa inadimplência Vocês têm. que nós temos, ter essa inadimplência. Então, porque se eu só emito o boleto, gero o carnê e deixo lá, envio por e-mail ou deixo num portal, a probabilidade dele não pagar é muito alta. Agora não, eu fiz a emissão desse boleto, eu lembro o aluno, eu interajo com ele, eu tenho ferramentas para fazer com que eu recebo esse valor, aí já a história já é outra. Então você sai muitas das vezes da instituição, como eu falei, tem 60% de inadimplência no boleto, vou acabar com o boleto. Não, vamos tomar ações e medidas aqui para fazer desses 60% chegar a 30%, chegar a 20% e diminuir continuamente, fazer estratégia também para a médio e longo prazo de eu virar essa compra desses alunos para um cartão, porque muitas das vezes também as instituições esquecem que é o seguinte, muito importante captar aluno, mas quantas vendas não saem para alunos que eu já tenho na minha base? Exatamente. Que compram o segundo, terceiro curso e continuam naquela instituição. Exatamente. Só resgatando o que o Lucas falou no começo sobre aquela questão do pagamento recorrente via cartão.
Uhum. Eu acho importante falar sobre isso aí, porque muita faculdade, muito gestor de faculdade me pergunta sobre Esse esse recurso. formato, né? E aí, só para exemplificar, porque tem muita gente que não sabe mesmo, é aquela questão do aluno passa o cartão, mas não compromete o limite dele, né? Ele vai utilizando, todo mês vai Exato. descontando ali, O e, limite é só o valor da e, o, parcela. e o limite é só o valor da parcela. Tem muita gente que me procura porque para trabalhar principalmente curso de capacitação, naquele formato Netflix mesmo. Por quê? O que a gente consegue fazer agora dentro dessa integração aí com a Alitex na plataforma S? A gente consegue fazer um curso de capacitação, onde o aluno pode ter ali uma quantidade grande de cursos que ele pode fazer, e aí ele paga como se fosse uma assinatura. Isso nesse formato de assinatura é muito interessante. O cara, então, por exemplo, você tem uma gama ali de 100 cursos de capacitação que você pode utilizar para formação de professores, que às vezes o professor quer muito aquele certificado, Lucas, para evolução na carreira. Então, as prefeituras ou o estado faz assim, ó, se você tiver 200 horas, você vai ter um acréscimo de 10% no seu salário. Ou também o pessoal procura esse curso muito para treinamento corporativo. É tanto progressão salarial quanto também para pontos de concurso, Pontos né? de concurso Sempre vale, também. e o treinamento O corporativo, a treinamento universidade corporativo. corporativa. E aí o pessoal gosta muito de trabalhar com esse formato, porque você faz o seguinte, você cria uma assinatura pro cara, e aí você coloca os 100 cursos para ele estudar, e ele vai pagando aquela assinatura. E geralmente essa assinatura é nesse formato de recorrência aí no cartão. E aí o que você faz? O cara tá sempre descontando do cartão do aluno. Se o aluno ficar, às vezes, um mês sem estudar, é que a gente estava falando antes, se ele está num formato diferente do boleto, por exemplo, vamos pensar assim, ele pode ficar sem pagar também aquilo ali, mas um desconto do cartão dele nesse formato de recorrência não. E às vezes quando o aluno tem um curso de capacitação que é uma curta duração, o cara fala, não, esse mês eu não vou fazer não, vou passar uns 2 meses. Você tem mecanismos hoje na plataforma, igual é Netflix, mas esses streams aí, daqui a pouco você manda uma mensagem para ele, você acha de você retornar? E o cara retorna. É só ele dar um ativar na assinatura dele ali, ele retorna de novo e começa a descontar do cartão de crédito dele. Então, assim, é um formato bem bacana para você trabalhar esses cursos de capacitação, esses cursos de aperfeiçoamento, e dentro desse formato da recorrência aí, é bem procurado, hein? Pô, isso é muito massa. E já que a gente entrou, né, nesse tema cartão de crédito, a gente sabe que o Brasil, para cartão de crédito, é complicado, né? Nem todos possuem limite, aqueles que têm um limite baixo, né? E o sonho, para mim, de todo mantenedor é que todo aluno comprasse no cartão de crédito 100%, né? Existem vários mecanismos aí que se tornam interessante a gente vender no cartão. O que vocês acham hoje das vendas no cartão, né? O que o mantenedor, o dono da IES, ele precisa entender para aumentar essa venda no cartão? O que vocês têm de dados sobre isso? É legal você perguntar, vai de encontro a uma coisa que a gente estava conversando no off. O mantenedor, o dono da instituição de ensino, ele tem que começar a olhar para o financeiro da empresa como estratégia, né? Antigamente a gente fazia isso com o marketing, né? Analisava ponto a ponto. A gente tem que analisar, que vai de encontro ao que nós estamos conversando sobre recorrência, sobre régua de cobrança. Onde é que eu ganho dinheiro aqui? Onde é que eu ganho mais dinheiro? Onde é que eu estou perdendo dinheiro? Então a gente tem que analisar isso com diversas camadas. E aí é que entra a questão do cartão. Como o Lucas colocou, uma coisa ela não substitui a outra, né? O boleto hoje, ele tem um potencial muito grande de ganho, mas o cartão, ele dá uma estabilidade muito maior para o mantenedor. E hoje, dentro da Litex, a gente consegue trabalhar isso tanto de forma parcelada quanto a recorrente, né? Então, você tem 2 campos ali que você pode trabalhar. Você pode trabalhar isso estratégico através das ofertas que você cria, através das promoções. Então, amplia muito o campo de capacidade de captação de receita ali que você tem. E uma outra questão também tem muito dono de instituição que às vezes no passado já tentou colocar o cartão e não teve tanto sucesso e falar, vou só pro boleto. Sim. Só que o que acontece? Depois que veio até a chegada do Pix, democratizou muito essa questão financeira. O Brasil foi bancarizado. Tinha muitos setores da economia que não estavam bancarizados, pessoas mais no norte, nordeste, que não tinham esse acesso. Com a chegada do Pix, bancos digitais, fintechs, ficou mais fácil. E agregado, sempre vê, abre uma conta, você já tem um cartão com um limite, alguma coisa assim. Então, hoje em dia, é muito difícil a pessoa não ter um cartão de crédito.
geralmente ela não quer passar o cartão Com o de advento, crédito. com o advento dos bancos digitais, né? Isso, A gente acaba exatamente. tendo Tendo esse muita acesso. oferta de cartão. Exato. Então, essa pessoa, se ela não tiver aquele limite, dependendo do valor do seu curso, no mínimo ela tem o cartão para conseguir passar aquela recorrência nela. Uhum. E pegando até o gancho da recorrência, da assinatura como Netflix, a gente também tem um diferencial que geralmente as pessoas me perguntam aí da instituição, aí se o aluno cancelar aquele cartão ou tiver um bloqueio, o que que acontece? Nós automaticamente notificamos também a pessoa para colocar outro bacana. cartão e já também o boleto e o Pix e todas as Gera notificações. cobrança. Então, muitas soluções também só entregam, passa cartão recorrente. Se o cartão é bloqueado, é cancelado, fica por isso mesmo, você tem que correr atrás. Com nós também já é automatizado. E essa solução do cartão, se a gente consegue implementar na instituição de ensino, que muitas das vezes, voltando a reforçar, é melhor ter uma estratégia, como o Jean falou aqui, o financeiro é estratégico hoje em dia, de eu oferecer um pouco mais de desconto para conseguir passar o cartão de uma vez só, você libera também um outro bônus financeiro estratégico, que é a antecipação desse recebível, que é um ponto muito importante. Então, às vezes, a antecipação, a instituição fala assim, nossa, eu não vou antecipar porque o aluno passou em 12 vezes, se eu antecipar tudo ali, vai comer minha margem. Ali hoje, com a Selic, que a gente acaba acompanhando um pouco esse saldo de antecipação, só que existem também instituições que já estão no modelo de negócios, já está embutido, mas também tem as antecipações pontuais. Imagina agora, a gente acabou de passar novembro e dezembro, pagamento de 13º. Uhum. Isso pesa na folha, depois vem pagamento de impostos. Então, pontualmente, a instituição de ensino, desses cartões que ele passou, Estratégia, né, cara? estratégia. Eu não Ela preciso pode antecipar tudo. Exato, eu vou Posso antecipar o que eu aquele valor. preciso. E sai muito mais barato do que você pegar um empréstimo de fluxo de caixa num banco, Sim. que vai te cobrar a taxa de 4, 5, 6%. Você tendo essa ferramenta para fazer antecipação, ela vira um aliado. Então, se trabalhando com estratégia, essas taxas que a gente fica, tem taxa disso, taxa de boleto, a gente sai desse foco de taxa e sai para pensar no ecossistema. Como que a máquina vai toda girar? Uhum. Diminuindo o churn, tendo acesso a um crédito muito barato, que é esse crédito de antecipação. Então, sua instituição de ensino, sem aumentar o número de alunos que ela coloca para dentro todos os meses, ela consegue ter, às vezes, diminuindo a inadimplência, aumentar o caixa em 20%, 30% de caixa, trabalhando melhor com estratégias financeiras dela ali dentro da empresa. E essas soluções estão todas lá no nosso checkout, né, Ico? Tá tudo no checkout. Uma coisa que é importantíssima a gente falar aqui também é a respeito de split de pagamento. Porque se a gente tá falando aqui principalmente aqui, o nosso público aqui são os mantenedores, gestores de faculdade, e muitos deles me procuram quando a gente vai fechar a plataforma com eles. Tinha um modelo antigo de repasse, que era um modelo que você fazia o seguinte, você recebia, Paulo, você tem um agente captador. Você recebe o dinheiro com a instituição e você repassa uma porcentagem para aquele cara. Isso gera dois problemas. Gerava uma desconfiança muito grande do parceiro captador, porque teve algumas instituições até que não pagavam, ficavam inadimplentes. Você imagina, eu vendi pra caramba e não recebo no final do mês. Né? E era uma coisa meio que, tipo, não automatizada. Então, eu recebo o dinheiro, eu passo para o meu captador. Então, às vezes, as instituições não pagavam e geram uma questão ali com o captador. E outro ponto é a questão de nota fiscal também, né? Porque imagina, aquele dinheiro entra todo para você, né? E aí você tem que fazer aquele... E aí a solução que a gente tem hoje lá na plataforma S, junto à solução da Litex também, é essa questão do split de pagamento. Então você hoje já cadastra na plataforma S a porcentagem que você quer dar para aquele vendedor, né, para aquele captador, que pode ser em reais ou em porcentagem. E na hora, Paulo, que o cara paga, o aluno paga, por exemplo, lá R$1.000, se você colocou que 30% é para o captador, já cai na hora, já faz essa divisão, né, Lucas? Exatamente. Você pode explicar até melhor essa questão aí do split. Primeiro ponto que você colocou que é muito importante, que você já, utilizando split de pagamento, você acaba com bitributação. Porque você, é claro que vai depender do regime contábil trabalhando, se é um fluxo de caixa, por exemplo, você não está recebendo esse valor
né? Então não tá caindo na sua conta. Então, por exemplo, é R$ 1.000. O seu parceiro ali de negócio, ele recebe 30. O que acontecia, igual o Ica falava? Ele recebia os R$ 1.000, declarava os R$ 1.000, mandava pro parceiro, o parceiro também tinha que emitir uma nota para receber aqueles 300 dele. Então aí você teve bitributação de imposto. Além disso, falta de transparência, porque seu aluno já pagou, não foi? Financeiro, para poder ficar calculando aquilo, manual, limpo, planilha, porcentagem de erro, recebendo chamado do parceiro, e o aluno pagou, como é que tá? Agora não, com essa integração que a gente tem com a Content, esse split de pagamento é feito automaticamente, ou seja, no momento da criação das cobranças, né, já tudo configurado, isso aqui que eu vou falar parece complexo, mas é simples ali dentro da plataforma. Já configurou que é 30%, por exemplo, parceiro, quando o aluno fizer o pagamento, seja boleto, Pix ou cartão, o dinheiro já vai para a carteira de cada um individualmente. 700 para um, 300 para o outro. Emitindo, se necessário, nota fiscal, já automatizada. Só que cada um já está emitindo a nota fiscal dele, do valor dele, sem tributação. E de forma transparente. Aí tem muita instituição de ensino que ainda pergunta, mas eu tenho um problema, Lucas. E se o aluno, por algum motivo, cancelar, eu tiver que devolver o cancelamento dele? No nosso split, se tiver o cancelamento, posteriormente vai ser lançado negativamente na carteira daquele parceiro, que já vai descontar dos recebimentos futuros. Resolve o problema. Resolve o problema. E de forma toda transparente, ele consegue acompanhar todas as faturas que foram emitidas para os alunos dele. Tem 100 alunos, então vai estar lá que é 100 faturas. Qual o status? Aguardando pagamento. Foi pago? Ele vai ver. O dinheiro caiu na carteira dele, ele vai ver. Então vai diminuir suporte, aumentar a transparência e confiabilidade, que muito parceiro não está confiando aqui dali. Tirar trabalho do financeiro, de ficar fazendo cálculo de repasse, como é que é ter erro manual. Então, é uma solução muito importante para quem quer escalar com parceiros. Você falou aí sobre a nota fiscal, aí nesse caso agora eu estou perguntando até realmente com dúvida mesmo. A instituição de ensino, vamos supor aqui que é 70-30, a instituição de ensino emite nota de 70% para o aluno e o parceiro de 30%, ou como que é essa tributação? Isso ali vai do seu modelo contábil. Pode existir essa forma que emite 70%, e emite 30%, mas uma muito utilizada é que a instituição emite 100% para o aluno, para ela ficar com o nome, mas nas deduções da nota, ela já coloca essa parte em deduções para ela não pagar aquele valor. E ele vai ser efetivado contabilmente, licitamente, quando o parceiro vier com essa outra nota fiscal dos 30% que vai complementar e vai fechar contabilmente. Muito legal. Na essa funcionalidade é muito procurada pelos mantenedores, porque cada vez mais as instituições de ensino estão trabalhando com captador de vários estados, né? Que eles chamam até de brokers, aí, que é gente no Brasil inteiro captando aluno, que são pessoas ali que já trabalham no meio educacional e aliam isso ali a trazer esses alunos para as faculdades. E hoje na plataforma a gente consegue criar, por exemplo, grupos de vendas, assim. Então, por exemplo, você cria um grupo de vendas de São Paulo, um grupo de vendas lá do Pará. E aí você consegue distribuir dentro desse esquema de pagamento qual a porcentagem de cada um, que às vezes tem um grupo de venda que ele é melhor, você quer dar uma porcentagem maior, então você dá. E se tem um menor, você dá um. Então hoje dá pra gente fazer isso. E um outro ponto muito importante que eu esqueci aqui de pontuar, que é o seguinte, o parceiro, o captador, ele tem que ser fidelizado pela instituição, porque ele ali é uma ferramenta essencial, vamos falar assim, estratégica para captação de alunos. Então, só que ele é seu parceiro hoje, mas você tem que reter para ele não ir para outro. Se você faz esse trabalho sem split de pagamento manual, geralmente o que acontece? Eu recebo dentro do mês, aí eu tenho o período de fechamento, tenho o período dele emitir a nota, para daí receber o valor. Esse período pode girar de 30 a 60 dias para receber esse pagamento. Sem contar que pode ter erros demais, e Exatamente. sempre tem, né? Sempre tem. Agora, com o split de pagamento, é real time. Pagou, caiu para um, caiu para outro. Foi por isso que eu até puxei esse assunto. A gente já tinha até falado disso daí, Lucas. Eu tinha alguns parceiros que me procuraram, você não tem ninguém para me indicar, não, para vender meus cursos, faculdades, né? E quando a gente se depara com esse modelo antigo de repasse, ninguém quer entrar nessa. Agora, quando ele fala, não, a gente já tem a segurança do cliente, a facilidade de você conseguir ali o agente captador é muito mais fácil. E da antecipação, a gente tem um detalhe também com a solução exclusiva nossa, que a mesma forma, se você trabalhar com o split, que a instituição pode antecipar o recebível dele, o parceiro ele pode escolher antecipar o recebível dele ou não. E a gente divide a taxa. Por quê? A instituição, se ela antecipou, ela tem a taxa dela. Sim. O parceiro, se ele quiser antecipar, ele tem a taxa dele para poder trabalhar. Essa eu nunca vi. Específica para cada um. Pô, muito legal.
Dentro desse ponto, né, a gente está falando aí de retenção de parceiros, e é até uma coisa que não estava na pauta, mas eu acho bem interessante a gente falar, né? É, como que a gente fideliza, a gente tocou nesse assunto brevemente, mas como que a gente fideliza parceiro educacional? Porque muitas vezes a instituição de ensino, ela está pensando somente ali no que ela tem lá dentro, né? Tipo, nos funcionários dela, nos vendedores dela, no site dela. Mas, cara, estratégia de parceiro educacional, né? Você bem nomeou aí como Brooks, é uma estratégia que há muitos anos é utilizada, mas ninguém dá a devida atenção. E vocês criaram essa ferramenta aí. Como vocês veem esse cenário de captar parceiro, porque não é fácil, mas captar parceiro e fidelizar parceiro? Eu acho que essa questão de fidelização de parceiro, ela vai muito de encontro com o que a gente estava falando. Essa questão de você dar boas condições pro parceiro ali, né? E como que você dá boas condições pro Parceiro quer parceiro? dinheiro, vamos ser sinceros. Exatamente. Dinheiro. O parceiro quer dinheiro. Então você dando essas condições para ele trabalhar, facilita muito o trabalho dele e também você tendo um bom produto, né? A gente não pode esquecer disso. Não adianta você dar uma condição boa ali de repasse pro Comissão cara, de 70%. e você não tem um bom produto, né? Então, por isso que a gente, desde o do início ali da criação da plataforma essa, a gente quis trazer algo que fosse um diferencial no meio educacional, né? Porque se você tem um diferencial no meio educacional, você aumenta as vendas daquele captador ou daquele vendedor mesmo. E aí tem um detalhe importante também, que é o seguinte: mais importante às vezes do que a captação de aluno é a retenção de aluno, né? Então, por exemplo, esses captadores, eles trabalham, aí respondendo a sua pergunta, Paulo, eles trabalham muito nesse formato de, eles não recebem às vezes só a matrícula, eles recebem O repasse. é recorrente. Então, você trouxe tem instituições que trabalham nesse formato. Você trouxe um aluno ali que ele vai pagar em 12 vezes, você vai receber em 12 vezes também. Então, se o aluno se evade a partir do segundo, terceiro mês, você parou de receber também. Então, por isso que é importante você ter uma preocupação grande em você ter algo de qualidade para ofertar para o aluno. Muitas vezes o parceiro ele se preocupa nisso, se a faculdade vai reter esse aluno, porque ele não pode parar para reter, porque ele está focado na aquisição. Isso. Então ele confia na instituição para retenção. Exatamente. Confia na instituição para retenção. E uma forma a gente tem dados até de parceiros nossos aí, que depois que eles mudaram, por exemplo, material didático, a evasão deles deu uma diminuída muito grande. Porque antigamente você tinha muito esse modelo de você trabalhar com o aluno com um PDF só. Então, o material didático era um PDF e uma prova. Então, assim, tem faculdade que ela tem um poder muito grande, o comercial dela é muito agressivo. Sim. Só que o sucesso do cliente dela, às vezes, não é. Então, você Às tem... vezes nem existe. Nem existe. Então, você tem um time agressivo que coloca 1000 alunos para dentro no mês. Só que quanto que as alunos que tá saindo? Isso aí não é mostrado isso aí a Globo não mostra, igual fala, né? Então, por exemplo, o cara coloca 1000 alunos para dentro, mas às vezes 500 saem no outro mês. Né? E quando você tem ali um material de qualidade, um atendimento alto, né? Bom, um sucesso do cliente bom, você mantém aquele aluno e aí mantém essa questão do repasse que está sendo sempre entregue ali pro E do pro parceiro, cliente. algo que foi importante aí que você falou, é o seguinte: como que eu mantenho um parceiro de instituição? Então, a primeira coisa tem que ser transparência. Então, se ele tem uma transparência ali, ele já tende a ficar, que ele já não gera desconfiança na relação. Muitas das vezes, o parceiro, ele não faz o acompanhamento da retenção porque ele não tem ferramenta. Ele não vai ficar entrando no portal do aluno, sabendo se ele está acessando, se ele não está. Onde que ele vê? Ele vê quando, você falou, a preocupação dele, se o dinheiro está caindo. Quando o parceiro começa a ver que, por exemplo, poxa, eu coloquei 100 alunos no mês passado, 100, a conta que ele faz é essa, 100 no mês passado, 100 agora, 100 depois, 300. Na cabeça dele, você ganha 30% e vendeu cada curso a 100 e até a mensalidade, ele já chega, por exemplo, fez os cálculos aí, eu tinha que receber 30 mil. Sim. Chega o pagamento da comissão dele, ele recebe 12. Ele recebe 13. Nisso, ele já começa a te dar suporte na sua instituição, ele já começa a não ter confiabilidade, ele já começa a não entender do processo. E nisso já vai virando a bola de neve, porque a pessoa começa a estar insatisfeita. Mas por quê? Ele não tem transparência. Aí ele manda um relatório para ele de repasse. Cara, o parceiro ele não vai ficar olhando aqueles 300 alunos, quem pagou ou não pagou. Agora, se ele tem acesso transparente, real time, do que é o aluno que está pagando para ele que não está pagando, automaticamente esse parceiro, ele vê que ele é um apoiador da retenção. Sim. Ele mesmo já começa a ir naquele aluno, ele mesmo cobrar a receita dele. Esse parceiro fica satisfeito com essa instituição.
E ele mesmo começa a criar estratégias para ele também ajudar nesse ponto. Queria só colocar essa parte. Não, bacana. E tem uma coisa interessante também, que é uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos aí que eu trabalho com educação. A maioria desses vendedores, desses mantenedores, desses gestores, eles se conhecem, cara. É um universo muito pequeno. É como muito você pequeno, falou. Então, assim, 2.700 reais no quando Brasil. um cara desse, um captador desse, tá insatisfeito com você, eles saem em debandada. Aconteceu um lance muito interessante disso, em meados ali de 2017, 2018, uma faculdade grande, ela começou que não vale a pena citar, ela começou a ter problema de repasse ali com os captadores. E eram captadores no Brasil inteiro. E aí eu trabalhava em uma outra instituição, a instituição conseguiu pegar todos os captadores dele por conta desse problema que ela tinha com a outra faculdade. Então sai todo. Sai um vai falando para o outro, sai todo Porque mundo. aquilo, Demandado, o captador ele tem oportunidade no mercado. É. Se ele tem uma base de alunos e recorrente, que ele aprendeu a captar, se ele está captando para sua instituição e não tá legal alguma coisa para ele vai procurar uma Vai pra oportunidade outra, melhor. Uma coisa que eu até ia citar no começo, acabei não citando, tá? Mas que é importante e que eu vejo que as duas plataformas, elas têm em comum isso aí. O mantenedor, dono de faculdade, muitas vezes ele pensa em crescer, e ele fala assim, vou crescer, quero crescer meu negócio, tal. E aí a primeira coisa que vem na cabeça dele é, vou investir em tráfego pago, vou aumentar meu budget em tráfego e vou aumentar meu time de vendas. Isso pensando em gerar caixa. Aqui a gente tem duas soluções que ele vai gerar caixa, aumentar a caixa, sem necessariamente investir um pingo de centavo em tráfego ou em time de vendas. Uhum. O que vocês sugerem para o mantenedor, né? Até antes realmente dele começar a investir, aumentar o budget dele lá em tráfego, o que ele deve fazer para aumentar esse caixa sem investir nisso, sem contratar outro vendedor? Vamos lá, mineiro gosta de ir pra praia, ainda mais Guarapari. Aí eu já te pergunto, o carro sem gasolina vai pra praia? Vai para praia. Então a primeira coisa que você precisa ter é ter combustível para poder fazer isso, ter caixa. Porque quando você vai pro marketing, também tem a ilusão que eu vou colocar dinheiro e eu vou ter retorno rápido. Não é assim. Você vai ter um custo, você vai ajustando suas campanhas. Então você precisa de um caixa durante um período. A melhor maneira de você fazer caixa para o seu negócio girar e trazer mais clientes é entender qual que é a sua inadimplência hoje, que muitas instituições não têm nessa visão de qualquer, e tratar essa inadimplência. Primeira coisa, porque sua base sempre pode ser mais rentável. A gente nem sabe. Qualquer que é um instituição hoje com experiência em trabalhar no financeiro de instituições de ensino, é que qualquer instituição com ações simples, hoje, elas conseguem já diminuir a inadimplência dela tranquilamente de 7% para 15% rápido, questão de 3 a 6 meses, utilizando ferramentas e processos corretos, né? Então, com esse próprio dinheiro dessa inadimplência, que eu acho que de 7 a 12%, 15% para a instituição de ensino, que é de problema de falta de caixa, se ela conseguir, é muito melhor do que ela conseguir aluno. Porque quando você está pegando um dinheiro que é de inadimplência, que era um custo, que é já uma perda, esse dinheiro é 100%. Eu não estou tendo custo de aquisição para ele. Quando eu vou para queimar esse dinheiro para custo de aquisição, ele sai muito. A cada, por exemplo, R$100 que eu ganho, eu gastei o que para custo de aquisição? Gastei 60% para rodar aqui dali, gastei 50%. Agora, o dinheiro da inadimplência, se eu tenho 100 mil de inadimplência, recuperei ali 12 mil reais, 15 mil reais, eu não tive custo de aquisição dele. Então você pode utilizar esse dinheiro que você recuperar totalmente para incremento, né? um incremento, totalmente para fazer crescer. Porque se sua instituição já trabalha, pensa só, eu já vivo hoje com inadimplência de 30%, 40%. É um dinheiro que eu vou perder de qualquer jeito. Você vai perder. Então, se você faz uma estratégia legal para esse dinheiro, para reter ele e reinvestir ele em tráfego, aí sua máquina começa a girar. Olha que legal, você não precisa nem investir, tirar do seu bolso, do caixa da empresa para investir em tráfego. Só fazendo isso aí a gente já consegue reter. E isso passa muito por ter um gateway de pagamento que permita isso, né, obviamente, e também uma plataforma que tem um conteúdo interessante para fazer isso reter. Sim, isso mesmo. E o legal é que não é difícil de você fazer a integração, né, Lucas, da plataforma. Esse é o nosso ponto aqui agora, falar dessa questão da integração. Você até comentando, a gente estava marcando para ter um treinamento entre as equipes para mostrar como que era a integração depois que foi feita, lançado. O treinamento não durou 3 minutos para apresentar como que integrava.
Não, A é integração é legal, porque às vezes, quando a gente conversa com os clientes nossos, né, falando dessa oportunidade de integração que vai facilitar ali, às vezes o cara pensa que é uma coisa de outro mundo, velho. Nossa, integração, eu vou ter que pagar um setup para integrar, eu vou ter que ter programadores do meu lado aqui para fazer essa integração, mas não é isso, né? É simples, né, a integração. Exatamente. A Hum. integração, ela parte da parte de obter as chaves, né? Ter as contas. O Jean pode até falar um pouquinho mais aí. Isso, é bem simples mesmo. Basicamente, a gente coloca o nome da aplicação, coloca uma descrição e salva. Já cria as chaves, envia para vocês colocam, pronto, tá integrado. Pronto, galera, valeu. Obrigado. É isso. Uma coisa muito legal sobre o que vocês estavam falando, que vai de encontro ao que o Lucas falou, que vocês colocaram, é o seguinte: um dos problemas também que eu identifico, que faz parte desse processo que ajuda a empresa a obter receita, é a centralização das soluções. Hoje em dia, eu sei disso porque eu atendo muita gente, então às vezes a instituição de ensino tem o boleto com um, o Pix com outro, cartão com outro, Serasa com nota fiscal Material outro, com um, material com... Ava com E aqui nós estamos falando de quê? De duas plataformas que dão a solução completa Uhum. para isso. Então, quando a gente centraliza essas soluções, a gente consegue obter ali uma redução de custo boa, né, com uma solução totalmente aplicável ao negócio da gente. E Então, duas que viram uma, né? Na duas que integrada. viram uma na integração. Facilita muito a gestão também. E, pode falar, Paulo. Então é isso aí. Não, pode complementar. Não, eu só queria complementar, então, do ponto de vista deles, do ponto de vista da Litex, é isso que eles falaram, essa integração simples, que você vai ter uma chave lá, e aí, integrando essa chave lá, a instituição vai criando os cursos e aí cria os preços também, né, de cada curso, e vai atribuindo o preço aos cursos. É isso que acontece. A partir desse processo, ele já pode gerar o link e passar para o aluno pagar. Hoje a gente tem um processo aqui bem dinâmico, então se a instituição fecha com a gente hoje a plataforma com material didático, nosso time de sucesso do cliente prepara todo esse meio de campo, faz a integração junto com vocês lá para ajudar o cliente, a gente tem um time de sucesso do cliente bem ativo aqui, e aí, cara, a gente gosta de falar assim que a plataforma nossa, você fechou com a gente hoje, 2 dias depois você já vai poder estar matriculando aluno. Dois dias depois ele já consegue vender para aquele aluno já integrado já e o aluno consegue, já... porque a gente já deixa os cursos prontos e já deixa integrado ao gateway de pagamento. Então toda a estrutura está pronta. Então a partir do momento que a gente deixa isso pronto, o aluno você vai lá, compra no link de pagamento lá da Litex, já recebe um e-mail de boas-vindas, já começa a estudar. Isso aí evita muito, às vezes as instituições têm uma dificuldade muito para modificar de plataforma ou para criar, né, o primeiro formato ali de plataforma, porque precisa de um time de gestão acadêmica muito grande. Porque imagina, você ter que aprender como operacionalizar a plataforma, aprender como operacionalizar o gateway de pagamento, aprender como que cria curso. Aqui não, a gente já deixa tudo pronto para o cara não precisa se preocupar nisso. O que ele precisa se preocupar é o mais importante, que é só a venda, né? E aí ele já começa a matricular o aluno. Olha, eu tô anotando aqui que é tanta coisa, e eu quero dar um resumo pro nosso... Tanta coisa boa, né? Quero dar um resumo pro mantenedor, mas estou colocando aqui, ó, vamos lá. Essa união, essa integração, o que ela vai permitir aqui? Primeiro, pagamento rápido, né? Pagamento rápido, ela vai permitir split, que evita bitributação, ela vai permitir cobrança com o cliente posteriormente, correto? Onde a gente vai aumentar a retenção e a gente, isso falei de pagamento, aí entra a nossa plataforma que tem conteúdo de excelência, e além disso tem gamificação para retenção do aluno. Por que eu estou falando isso? Primeiro, para dar esse resumo para o mantenedor. Segundo, aí é a provocação que eu faço para o mantenedor e eu quero que vocês respondam por ele. Taxa é tudo? Não, taxa não é tudo. Na minha visão é o seguinte, hoje, mesmo a Litex tendo das taxas mais competitivas do mercado relacionado à Gator, a gente sempre, até no nosso processo, a gente sempre faz a apresentação para o cliente, porque se ele comparar boleto da Litex com boleto de um banco específico, né? Boleto, Pix da Litex com Pix de outro banco. A nota fiscal da Litex com soluções isoladas. Gateway por gateway, cara, fica no se o seu problema é só taxa. Só que, por exemplo, seus 30% de inadimplência, 40% de inadimplência, vale às vezes aqueles
R$ 100 de taxa que vai ficar a mais no mês, quanto que isso aqui vai te Porque dar de retorno no mês? normalmente se vem com o negócio, pô, o banco lá que eu tô é 1%, 0,5% mais barato de taxa. Então, não compara, é a mesma coisa que eu falo de comparar um Fusca com a Ferrari. Nós ali estamos entregando uma solução completa. Tem uma Além camada de serviço. tem uma camada de serviço. Além disso tudo, de todas as taxas, de todas as soluções que a gente vai dar para o cliente, desde, igual eu falei, da consulta, que a gente é parceiro do Serasa, até a negativação, recebimento, conciliação, tudo automático, tecnologia para ele ali, tem automação, que ela é invisível. Quantas pessoas que você tem ali na sua empresa faturando, mexendo com comissão de parceiro, emitindo boletos manualmente para o cliente, que você vai diminuir? Então, no geral, quando você faz a conta invisível, assim como o Churn, Exato. a plataforma ela é muito, mas muito lucrativa e com evidência hoje. A Litex está há mais de 5 anos no mercado. Ela nasceu para isso por conta dessa defasagem desses outros gateways de pagamento. Em todas as instituições que a gente entra e trabalha, desde os últimos 5 anos, a gente não teve debandada de nenhuma. Então só aí já prova a eficácia da ferramenta. E sabe o que é legal nisso aí, cara? Muitos clientes, às vezes, eles trazem, né, para você integrar uma plataforma, né? Então isso tem tempo, tem custo. E a gente, normalmente, você vai integrar uma plataforma, um player do mercado, a gente não tem essa proximidade que a gente tem com essa galera aqui. Isso que eu gosto muito dessa tratativa. Se der alguma com a coisa lá, Litex. pô, Voltando ao suporte, que você aquele falou do negócio. começo, às vezes o cara traz, integra com o meu gateway de pagamento. Aí o cara vai pagar um setup já para isso. Tem um tempo que demora para fazer essa Você já vai ter integração. um custo. Já vai ter um custo. E às vezes, cara, vai trocar o que o Lucas falou. As taxas vão ser muito próximas, então não faz muito sentido. E aí tem essa questão da comunicação também. Quando a gente tá trabalhando com esses gates de pagamento um pouco maior, cara, fica uma coisa kafkariana. Eu não consigo nunca saber com quem que eu falo, quem que é o responsável. Aqui E isso não. é um diferencial muito grande da Litex no mercado. Hoje a gente consegue oferecer pro mantenedor um gerente de conta exclusivo que cuida da conta dele, ou seja, você vai ter um contato direto com uma pessoa que vai te Humano. atender, um humano, né? Que vai te atender, qualquer tipo de necessidade sua vai estar à disposição, vai de encontro também ao que a plataforma se oferece. Teve um dia que eu tava conversando com o Lucas, faz um tempinho já, acho que ele não vai nem lembrar. Tinha um cliente nosso que queria um ajuste na integração lá com vocês. Cara, eu peguei o telefone e liguei pro Lucas, o Lucas rapidinho colocou alguém do time técnico dele para fazer e a gente ofereceu a solução ali pro nosso cliente. Se pegar esses gigantes aí do mercado, cara, você não consegue falar com ninguém. Imagina fazer uma integração, alguma modificação na aplicação. Por isso que você, mantenedor, tem que ser nosso cliente agora. Aproveita que a gente ainda pode fazer isso. Porque no dia que não puder, né, no dia que não puder, você começar agora, você tá pegando a gente aí, todo mundo junto aqui, na hora que a gente já vai fazer esse network, já vai ter esse contato mais próximo, precisou, ligou, já atende. No dia que a gente tiver gigante aí, vocês não vêm, não. Não vem, não, que não vai dar, não. Fala aí. E vai ser rápido, hein? E isso pode ser amanhã, eu só falo isso. Cara, vamos fechar então, né? Eu queria que vocês falassem aí a mensagem que vocês quisessem para os nossos mantenedores, convidar eles para conhecer tanto a integração quanto as plataformas também de forma isolada. Podem ficar à vontade, vamos começar com os convidados, né? Uhum. Mantenedor, né? A mensagem que eu tenho para dizer é: olha para o seu caixa. Ele te diz muito sobre a saúde ali, não somente financeira, mas os insights do que você está precisando de mexer ali e trabalhar estrategicamente na sua venda. A inadimplência, que hoje é uma dor de cabeça, pode estar tirando o sono, ela pode ser um aliado de você se você trabalhar com as ferramentas corretas. E a Litex está aqui para ajudar. Com essa integração ainda que a gente tem com a Content, ela traz tudo isso aqui que a gente falou e ainda tinha mais coisa para poder falar, para te ajudar com você com isso, e totalmente automatizado. Parece que é muita coisa, mas estando configurado, a mágica acontece. Então é uma oportunidade de você ter uma solução bacana, como o Ícaro falou, taxa similar, isso virou commodity, mas ter uma solução que realmente vai diminuir a sua inadimplência, que você vai vender melhor,
Então essa é uma solução totalmente integrada. Poucas plataformas hoje têm a estrutura da Content, tem essa integração, esse nível de granularidade de integração que a gente tem. Então isso só tem a te agregar, só tem a te trazer retorno. Então acho que vale a pena conhecer. E passando aqui, antes de passar um pouquinho para o Jean finalizar, é só avisar que essa integração sendo lançada agora, nós estamos também com condição diferenciada para você estar que isso, essa conhecendo. Aí não tava na pauta não, tá? Tava na pauta não. Tô Tá sabendo conhecendo agora. a nossa integração. Inclusive, a gente garante tanto o nosso trabalho que a gente está com taxa de boleto e Pix, por exemplo, para os clientes que adquirirem através da parceria, 30 dias gratuitos para Tá bem, utilização aí que adquirir com a gente aí até o mês que vem, Bom fevereiro, demais, para estar conhecendo a nossa gratuito, plataforma. mas tem 30 dias limitação? sem Você limitação, tá brincando? independente se é um pagamento, 10 mil, 1 milhão, vai isso? ser taxa zero durante 30 30 dias E- para você não. conhecer. Tem que aproveitar, Tem que aproveitar. Tem que aproveitar agora. E taxa exclusiva ainda. Aproveita pra testar, né? Testa Poxa. pelo menos. Pô, pega o seu Ghetto atual, não quer acabar com ele agora aí, tranquilo. Vamos fazer um teste com a gente aqui. Testa uma parcela dos seus alunos. Vocês Migra vão ver que a pouco. solução é melhor. Isso é importante, isso é importante. Por exemplo, às vezes a pessoa tem várias modalidades de curso lá. Quiser fazer esse teste, coloca, por exemplo, sei lá, nos cursos de pós-graduação só, Exato. e vai testando, vai fazendo esse comparativo aí da Quer solução. aumentar a confiança? Vem, Então, vem. assim, a gente garante tanto o trabalho que a gente entrega, porque a gente falou, a gente não tá na seara de vender Pix, boleto ou cartão, mas sim a solução, que eu tenho certeza que você experimentando a Litex, você vai ter essa confiança e já vai ver o retorno desses novos alunos que você vai colocar aí na plataforma. O Lucas já falou tudo, né? Mas como diria minha avó, cavalo arriado só passa uma vez. Então, o que a gente pode fazer pelas pessoas, a gente costuma dizer lá na Litex que a gente é parceiro, né? A gente não pega o cliente e trata ele como uma coisa, né? Como um número, digamos assim, a gente é parceiro. Então, a gente quer ter os mantenedores aí como parceiro, a gente está à disposição para fazer tudo que for possível para poder potencializar essas empresas, essas instituições de ensino e fazer elas ter uma lucratividade com a automatização dos processos, né, com solução completa. Então a gente está à disposição, aproveita essa oportunidade. Aí sim. Cara, eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu fazer essa integração, conseguiu concretizar, né? Eu e o Lucas já vinham conversando há um tempão. E aí o que eu tenho que falar para os nossos clientes, os novos clientes, os clientes nossos que já estão na base, é que essa solução aí de integração vai facilitar muito o dia a dia deles, né? Então, através dessa automatização, através dessas facilidades que a gente falou aqui tanto no decorrer aqui desse podcast, a gente dá conta, eu como diretor aqui dá conta de quis trazer essa facilidade para os nossos clientes para ele ter esse a mais aí para contar. Então, assim, eu fiquei muito feliz e tenho certeza que vai ser muito benéfico para os nossos clientes ali. Maravilha. O que eu tenho para falar aí pro mantenedor é que se você usa soluções generalistas, né? Você vai usar um Ghetto aí generalista de mercado, vai usar uma plataforma LMS que ela não foi pensada exatamente pro mantenedor de faculdade, né? Aquela plataforma que só integra um PDF, só integra um vídeo solto. Não, vocês estão aqui com duas empresas que saíram de dentro de instituições de ensino, né? São empresas que saíram de dentro. Eu já tive a oportunidade de participar com vocês lá em uma instituição de ensino, o Ícaro com experiência em várias instituições de ensino. Então, aqui são duas soluções focadas em instituições de ensino, de quem entende sobre instituições de ensino, não é isso? Exatamente. Então, a gente se despede agora, mas vocês ofereceram aí, né, as taxas, como é que faz aí pra galera participar aí? Só mandar uma mensagem lá, falar que viu no podcast? Pode falar que viu no podcast, pode acionar aqui a equipe da conta. Conversa com o Ícaro aqui, né, Ícaro? Falar que é integrado, chegou lá também, a gente tem o site, né, que é litex.com.br, lá tem todos os nossos contatos, pedindo para falar com a gente, deixando ali o contato, só falar, tô vendo através da Content Tech que essa parceria já vai, com essa condição especial, já vai estar habilitada. Maravilha, Ícaro. Tá na pauta não. Pensa aí num negócio aí também, para quem não conhece a gente, o que você vai dar aí, primeiro mês aí pro cara testar, quanto tem desconto? Pensa agora, fala agora, vai. Bom, a gente tem algumas soluções, né? Como eu falei, além da plataforma, a gente tem o material didático e tem a biblioteca virtual também. E todos esses produtos aí a gente consegue colocar uma carência para a pessoa fazer uma experimentação também, ali de 3 meses, a pessoa consegue... 3 3 meses? consegue fazer Essa surpreendeu. Até os convidados, né?
A gente consegue fazer uma... Ô, mantenedor, você vai perder essa não. Contrato de material didático, ou às vezes a pessoa tá presa no outro contrato, né? Então a gente consegue fazer uma carência aí e pro cara vir com a gente e conhecer. E eu tenho certeza que conheceu o nosso produto, não vai sair. Não, com 90 dias você não vai sair daqui não. Não tem lógica não. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço aí. Prazerão. Obrigado aí pela E presença. a gente Obrigado, agradece. pessoal. É isso aí. Até a próxima.